Ela é Porque inteligente. policiais militares do Rio de Janeiro estão usando meias com o rosto e o nome do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com a farda da corporação e durante o serviço. A conduta contraria o regulamento de uniformes e pode ser, inclusive, considerada como transgressão disciplinar. O regimento determina que as meias sejam pretas e proíbe sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas, bem como medalhas desportivas ou ainda usar indevidamente distintos ou condecorações. As penas aplicáveis às transgressões variam desde prestação de serviço extraordinário à suspensão, exclusão e demissão do serviço ativo. A gente tem a foto, meu querido Edu Novak, para a gente poder exibir. Daqui a pouquinho a gente exibe aqui no 3 em 1, para a gente poder entender um pouco essa politização das forças de segurança, né, Serrão? Por favor. Essa é espetacular, né? Daqui a pouco vão querer saber se também não tem policial usando a cueca com a foto do Jair Bolsonaro, né? Olha, estão exagerando a coisa. Um ponto é, Jair Bolsonaro foi o cara que assumiu a postura de defesa das forças auxiliares no Brasil. Ponto. Isso o tornou popular entre os policiais militares de todo o Brasil. Ponto. Agora, se isso vira uma idolatria, aí é questão individual de cada um. O certo é, não cabe realmente ninguém usar no uniforme, né, qualquer símbolo que indique questão política. O policial no Brasil não pode fazer política, é questão legal. Nem policial, nem militar, nem ninguém. Ninguém da administração pública deveria fazer. Só que, vamos ao mundo real. O mundo real é totalmente diferente. Todo mundo acaba fazendo. Ninguém tem esse limite ético maravilhoso. Mas essa questão da PM é muito curiosa. Ainda bem que é só uma meia. Repito, poderia ser a cueca. Se descobrirem que foi a cueca, aí o bicho vai pegar. Ô Piperno, do ponto de vista político, você acha que o Bolsonaro hoje detém a maioria dos soldados das forças de segurança pública no Brasil? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ele sempre fez acenos a essa categoria. E veja, aqui não é um juízo de valor sobre, enfim, maniqueísmo, se é bom, se é ruim para as forças terem aí o Bolsonaro como inspiração. Não quero entrar nesse campo, mas é um fato objetivo de que o Bolsonaro tem o apoio da maioria dessas corporações. Não vejo isso também como, enfim, como um problema. As pessoas... Agora, a transgressão, Paulo, ela não pode passar impunemente. Porque hoje é isso. E depois? E lá na frente? O que vai ser? E aí, né, o senhor? Pois é, na polícia militar, aliás, em qualquer força militar, tudo é regulamentado. Tudo, nos mínimos detalhes. Sabia que o policial militar do estado de São Paulo, por exemplo, mesmo fora do horário de serviço, fora da escala, se ele estiver fardado indo para o quartel ou voltando do quartel, ou por qualquer outro motivo estiver fardado, ele não pode, na sua moto, por exemplo, usar um capacete de qualquer cor, tem que ser branco, está no regulamento. Ele tem que usar meia preta, ele tem que usar sempre o sapato preto, mesmo nas atividades físicas. Ele vai sair para correr no meio da rua, ali, se tiver uniformizado, né, shorts azuis, camiseta branca, da corporação, tênis preto, não pode ter detalhe, não pode ter nenhum risquinho, porque tudo na polícia é regulamentado justamente para que haja uma uniformidade, é um princípio básico de disciplina das forças militares. Então, aparentemente, há aí uma infração disciplinar dos policiais militares do Rio de Janeiro, que também tem lá o seu regulamento, né? Isso serve justamente para testar a disciplina do policial militar, porque se ele não respeita nem uma ordem para usar uma meia, que dirá numa operação, o que dirá numa ocorrência, se ele vai começar a questionar ordens dos seus superiores quando não há tempo para questionamentos. Aí a gente está vendo a imagem, né? Exatamente. Mas para vocês que nos acompanham pela televisão, nós temos aí a imagem disso tudo que nós estamos discutindo aqui no 3 em 1, justamente do uso de meias por parte de policiais militares do estado do Rio de Janeiro, com a foto, o desenho, né, na realidade, de Jair Bolsonaro. Pode continuar. Então, resumindo, o policial militar aceitou entrar na corporação para seguir todo o regulamento, né? O presidente Bolsonaro, ele tem, sim, uma grande capilaridade nas forças policiais e em todas as forças policiais, apesar de ser um oficial. Tem o apoio, inclusive, das praças, né?
pela linguagem, pela maneira de se comunicar, pelas gírias, né, pelo dialeto que é próprio dos militares. Então ele tem sim essa capilaridade entre as forças policiais. Mas só para encerrar, queria comentar aqui, Serrão, que estava falando da cueca desses policiais, se não usam a cueca. Sabia que no regulamento da Polícia de São Paulo, para os bombeiros, por exemplo, até a cueca está regulamentada? Não pode andar de cueca debaixo da farda do bombeiro. Ele tem que usar a sunga vermelha da corporação. Veja só. Ô Nelson, mas tudo isso que você falou tem um acréscimo também, né, que é justamente o histórico de Jair Bolsonaro, de uma espécie de sindicalismo para essa corporação, né, a luta pelas pautas, porque se a gente analisar, nós vemos os soldados usando as meias de Bolsonaro, no caso esses que a gente exibiu, mas general não usa. Pois na verdade tem uma questão, a gente falou que ele tem capilaridade mesmo com as praças sendo um oficial, né? O general, ele não vai ceder tanto a uma simpatia com um subordinado, com alguém que é capitão, né? Aliás, ele teve algumas rusgas aí nesse tratamento, porque o general, a vida toda, ele lidou com os seus comandados ali. Quando chega alguém que é capitão, ele tem essa dificuldade. As praças têm um pouco mais de facilidade, porque estão no dia a dia lidando com os seus comandantes, seus chefes. O que demonstra, Serrão, claramente uma influência política do Bolsonaro no baixo clero das forças de segurança. E não isso é inegável, inegável. Então, esse tipo de coisa é normal até acontecer. O que não pode é a política tomar conta das forças auxiliares. Isso aí não é desejável, não deve acontecer isso. Tanto das forças auxiliares como também das Forças Armadas, onde todo mundo sabe, de coronel para baixo, a galera torce muito mais para o Bolsonaro do que para o adversário dele. Então, são pontos cruciais. Agora, e esse é um direito. O policial, o oficial, o membro da Força Armada pode ter o direito de ter o pensamento político. O que ele não pode fazer é política, é diferente. Até política ele tem direito, no momento certo, de discutir dentro do quartel, quando esse assunto é o assunto determinado ali pela discussão. Tem esse tipo de discussão. Não adianta querer dizer que não tem. Tem, mas tem um momento certo. Agora, o que não pode haver é a atividade política partidária. Essa é a tragédia para as Forças Armadas e o movimento 64 ensinou muito bem que isso não poderia acontecer. Isso foi proibido, inclusive, legalmente. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5h48. Ô Piperno, essa discussão que a gente está tendo aqui também demonstra um embate de gerações, né, dentro das forças. Paulo, demonstra sim, agora também demonstra que talvez haja alguma deficiência, algo a ser feito, por exemplo, nos cursos de formação, né, dessas forças policiais. Porque me parece, e aqui não é só porque eles demonstram, né, digamos, uma preferência hegemônica pelo A e não pelo B. Enfim, não é isso. É exatamente também por essa questão de fazer esse tipo de transgressão de uma forma tranquila e responsável, né? Como se não fosse acontecer nada, como se não fosse despertar nenhum tipo de punição. Isso não pode ser assim. Quer dizer, esse tipo de atitude não pode ser normalizado. E vejam, lança suspeição sobre as forças. Imagina, por exemplo, se o 8 de janeiro, claro que lança. Imagina se o 8 de janeiro... As forças são suspeitas. Imagina se o 8 de janeiro tivesse ocorrido lá no Rio de Janeiro e esses policiais tivessem atuado, por exemplo, na repressão do que houve. E a contenção do movimento todo, daquelas manifestações, não tivesse sido feita... Agora, porque o cara usou uma meia, você já está falando que o cara vai ser incompetente com a missão dele, Piper, não é um exagero. Eu não estou dizendo, não é um exagero, eu estou dizendo o seguinte, que isso lança suspeição. Você vai confiar na isenção do cara que está usando isso? O policial que está usando isso. Meu amigo, o policial ele tem um compromisso com a legalidade de tudo, meu amigo. Veja. Esse não tem. Aqui em São Paulo, a Polícia Militar... Esse não tem compromisso com a legalidade, coisa nenhuma, porque ele já é um... Aqui em São Paulo, a Polícia Militar, que é comandada, secretário de Segurança, é um capitão da Polícia Militar, não foi lá tirar os manifestantes de frente da Assembleia Legislativa e não tiraram pacificamente. Fizeram o que precisava fazer. Por acaso eu estou dizendo que todo militar, que todo policial age dessa forma?
Não, eu estou dizendo que esses que usam esse tipo de adereço aí, esses sim merecem ser vistos com suspensão. Mas peraí, vamos separar a coisa. Ali foi uma foto tirada num contexto. O cara, na atuação policial dele, ele não usa aquela meia exposta durante o expediente. Não? Com certeza absoluta, não. Não, porque é proibido. Não, com certeza absoluta, não. Mas ele já fez algo que é proibido. Não. Usar a meia é indevido, mas aquele policial não expôs aquela meia. Com certeza isso não aconteceu. Se aconteceu, aí não tem nem que discutir. Isso. É pau. Porque o Código Disciplinar não permite. Como lembrou muito bem o Kobayashi aqui sobre a questão do bombeiro. O bombeiro tem que estar de sunga e não de cueca vermelha. Por quê? Porque ele tem que estar pronto para a operação. Então, tirou a roupa, ele vai para a atividade aquática, ele tem que estar de sunga. É isso. Então, é a atividade do cara, atividade fim do policial, do servidor público. Então, ele não pode ser punido. Se ele estava usando só num outro ambiente, então ele não pode. Se ele estiver usando aquela meia e não está aparecendo no uniforme, se ele, durante o expediente, não expôs a meia, não tem punição nenhuma, não aconteceu transgressão nenhuma. Quer dizer que se ele for punido porque aquela foto é que é esquisita, aquela foto ali. Tem um outro detalhe que é mais importante. Serrão, então vamos agora... É o contexto. Então vamos agora raciocinar uma coisa, Serrão. Se ele, de fato, recebeu a punição por ser comprovado o uso indevido disso, então aí eu posso olhar com suspeição para ele. Né? Vejam só. Aí eu vou ter esse direito. Deixa eu só contextualizar aqui essas fotos. Nós temos outras fotos também. Essas fotos elas foram tiradas, nós temos outras, vou até pedir para o nosso Edu Novak também pegar essas outras fotos que constam nessa notícia. Nós temos esses policiais militares utilizando essas meias durante uma manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro no mês de janeiro de 2021. Foi utilizado por esses policiais que a gente vai exibir aqui, fardado, utilizando essas meias estampadas. Em trabalho com uma manifestação contrária ao governo do então presidente da República. Ou seja, então, se eles estavam usando isso durante a sua atividade profissional, então eu tenho o direito de enxergá-los com suspensão. É punição, mas o pior ainda, eles estão usando numa manifestação contra o Bolsonaro. Não. Olha o nível da maluquice da coisa. A manifestação é contra. É o que está dito. Eles não estavam lá escalados, cumprindo a escala. A gente não sabe se eles foram lá, por exemplo, reprimir a manifestação. Mas daí, se tiver alguma prova de reprimenda ilegal... Chama o manicômio. Agora tem outro detalhe, um detalhe aí que a gente não está falando. É claro que entre um e outro, numa eleição polarizada, eles iam colocar a meia, mesmo que contra o regulamento, do Bolsonaro. Porque o outro é ligado a grupos políticos que lá atrás, inclusive, atacavam os quartéis. Aqui em São Paulo, a gente tem a história do capitão Alberto Mendes Júnior, herói da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que num desses confrontos com guerrilheiros e tal, a história é longa, né? A gente não vai ter tempo aqui para aprofundar. Mas vocês sabem disso. Você imagina, vocês sabem disso. Os assassinos lá do Rio Centro, que foram explodir um evento cultural para jogar a culpa na esquerda. Em regra, então, né? Em regra, né? Você imagina, por exemplo, o cara... Não dá para fugir. Você imagina... por exemplo, caso Parazar, mais um movimento de militares que tentaram promover um atentado que joga com o intuito de jogar a culpa da esquerda. Você sabe a história do capitão Alberto Mendes Júnior? Eu conheço muitas histórias. Agora, e essa você sabe? Conheço também. Inclusive tem uma Teve ataque a quartel ou não? Mas aí que está o negócio. Tinha assassinatos de militantes. Então, eu quero dizer o seguinte... Então, eram ataques legais. Não tem ataque legal. Como o Rio Centro, que os mais novos não conhecem o que foi exatamente uma tentativa de se explodir bombas num show. Militares levaram essas bombas num Puma, num carro, e felizmente as bombas explodiram os autores do atentado. As bombas explodiram antes, porque senão ia matar gente para jogar a culpa na esquerda. Nós temos mais fotos aí. Coloca na tela, por favor, meu querido Eduardo Novak, para que a gente possa ver exatamente essa foto que eu mencionei da manifestação de janeiro de 2021. Essas fotos estão sendo trazidas agora para 2023, Serrão. Pois é, isso que é muito estranho. Uma manifestação contra o Bolsonaro
E aí o cara que é contra o Bolsonaro usa a meinha do Bolsonaro. Não, alguém que é a favor do Bolsonaro numa manifestação contra a repressão o Bolsonaro. da manifestação. Não alguém que seja contra o Bolsonaro. Não pode usar. Se usou a meia em serviço, não pode. Aquela meia está totalmente fora do que é a farda militar. Ponto. Não cabe discussão. Então, se tem a foto, se o cara foi punido na época ou pode ser punido agora, esse é mais uma novela que vamos ver acontecer aí. Mas é absolutamente surreal. Agora, cuidado, bombeiro de São Paulo. Cuidado na hora que você tirar a sua calça, aparecer a sua sunguinha vermelha e alguém achar que você está fazendo campanha para o Lula, hein? Ou então que você está querendo agradar a Janja. Para, né? Cuidado, bombeiro. Cuidado, bombeiro.